A comunidade está sem nada, isso parece uma palhaçada. Se as pessoas não se preocupar, vão acabar ficando sem lar. Os moleques jogando bola só no final de semana às 10 horas, porque na semana eles têm escola e não pode perder a hora. O campinho é um horror, parece mais um tratamento de esgoto, porque quando chove a gente vê que fica mais difícil de se viver. Aqui as ruas não estão com nada, mesmo asfaltadas ficam esburacadas. O esgoto a céu aberto prejudica o nosso mérito. No esgoto tem tanto rato que a maioria se esconde no mato. A saúde está precária, aqui ninguém mais se salva. A educação não está tão boa, porque falta muita professora. O poder público não tá nem aí, eles nem sabem o que se passa aqui. Nós precisamos de estrutura, senão vamos ficar todos na rua. A coisa mais linda que se tem aqui é o céu do Jardim Pinheirinho. Por isso eu vou mandar um alerta para as pessoas ficarem espertas. Vamos em frente sem medo, que nós vamos conseguir dar um jeito.